Vamos dar continuidade então aqui à nossa aula sobre oração, o chamado à oração pessoal. Vamos antes disso pedir ao Senhor que nos cubra de graça e nos ajude nesses minutos que temos aí pela frente a entender esse chamado para as nossas vidas, um chamado diário do Senhor para o nosso crescimento em intimidade e conhecimento dele. Senhor, nós queremos te agradecer, que pese toda a chuva que está caindo hoje pela manhã, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor guiou os nossos passos até a tua casa, e aqui estamos nós para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Seja uma manhã em que teu Santo Espírito nos transmita, Senhor, o conhecimento relativo ao Senhor, naquilo que concerne as orações, naquilo que fala a respeito deste momento de intimidade a sós com o Senhor. Nos abençoe, Pai, que não haja dúvidas em nosso coração e que possamos com essas aulas crescer na tua presença, que possa, Senhor, nosso coração possa estar cada vez mais, Senhor, voltado para o Senhor, para a intimidade, para a busca de intimidade com o Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, nós, na aula passada, no início dessa aula, no chamado a oração pessoal, nós tivemos contato com a oração em si. Vimos que, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, precisamos de um tempo a sós com Deus, precisamos escolher um lugar, precisamos ter um momento em que não haja ao nosso redor nenhum tipo de perturbação, em que familiares, pessoas entendam que aquele tempo ali é um tempo nosso com Deus e, portanto, não podemos ser interrompidos quando nós estamos ali servindo ao Senhor em nossas orações. Vimos que não precisamos de grandes estruturas para realizar isso, precisamos apenas de um lugar onde possamos ficar a sós em determinado período do dia, para ali então a sós, como Jesus nos ensinou, para ali então a sós nós falarmos com Deus, para sós nós clamarmos ao Senhor, para sós então nós estarmos na presença do nosso Deus. Vimos também que isso é uma necessidade diária, assim como nós nos alimentamos todos os dias, nós precisamos também nos alimentar desta presença de Deus todos os dias. Nós não podemos abrir mão de termos uma vida de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, no sentido deste quarto secreto, no sentido de ter um lugar que em secreto a gente venha falar com o Pai e o Pai em secreto venha falar conosco. Então, nós vimos na aula passada a necessidade desse tempo, vimos a necessidade de um lugar, vimos a necessidade de ter comunhão com Deus, vimos a necessidade desse alimento diário com o Senhor, vimos que não precisamos de grandes estruturas para realizar isso, precisamos apenas de um lugar, um tempo e disciplina. Vimos isso, precisamos de disciplina no nosso coração, no sentido então de todos os dias desenvolvermos esta disciplina espiritual que é a oração, de estarmos sempre na presença do Senhor. E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver aquilo que neste período de oração nós, em certo sentido, podemos, mas também devemos realizar. Quem aqui costuma cantar ou louvar quando você está na sua oração ali individual com o Senhor? Tem algum momento que você, no meio da sua oração, que você começa a entoar louvores, que você começa a adorar o Senhor? Creio que sim, né? Isso é muito comum, isso é um exercício espiritual, isso é até mesmo uma forma, ali naquele momento, é até mesmo uma forma de quebrantamento do nosso coração. Não só de ofertar a Deus a nossa oração, não só de oferecer ao Senhor
uma palavra de oração, mas também de estar ali, além de estar ali louvando a Deus em meio às nossas orações, nós estaremos ali também diante do Senhor, quebrantando o nosso coração, diante do Senhor com canções, com hinos, com cânticos espirituais. Vamos estar ali, portanto, diante dele, derramando toda a nossa alma, derramando todo o nosso ser, derramando toda a nossa vida aos pés do Senhor. Então, são algumas disciplinas que nós vamos ver hoje, que é o louvor e também a leitura das Escrituras, enquanto nós, ali naquele momento de oração. Quem também, quando está orando, costuma abrir as Escrituras, ainda que seja para ler um versículo, um capítulo, ou até mesmo, dependendo do tamanho do livro, fazer toda a leitura do livro, dependendo do tempo que você tem. Eu acho que isso é algo também essencial, primordial para esse nosso tempo de oração. Não só colocar diante do Senhor nossas petições, mas também, ali naquele momento, abrirmos as Escrituras para ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Então, eu quero, nesta manhã, ver com vocês tanto a leitura espiritual, quanto também o momento de adoração e o momento de louvor. Lembre-se, naquele período em que você separou, aquele período do dia que você separou para estar a sós com Deus, para estar ali então manifestando diante do Senhor a graça que você já tem recebido dele. Tudo que está aqui, minhas irmãs e meus irmãos, isso está aí no nosso livreto, tá? Nesse livreto que você tem em mãos. Algumas coisas não estão, mas outras estão, tá bom? Então não se preocupe quanto à leitura. Esse livreto é bom você ler em casa, reflita no que você está lendo, tá bom? Mas aqui a gente eu já vou estar incluindo partes do livreto aqui nos nossos slides, tá bom? Então Jesus diz o que em João capítulo 15, versículo 7? Olha o que ele diz, vou ver aqui na minha versão, que essa versão que está aqui é diferente. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aqui nós temos dois tipos de entendimento. O primeiro entendimento que nós podemos ter sobre o que Jesus está dizendo aqui em João 15, versículo 7, é que se nós formos leitores das Escrituras, se nós formos observadores e cumpridores, executores das Escrituras, se nós obedecemos às Escrituras, se nós conhecemos as Escrituras, se nós buscamos todos os dias o conhecimento das Escrituras através da leitura diária da Palavra de Deus, como resultado, em nossas orações, o que nós teremos? Nós teremos um Senhor que ouvirá o nosso clamor, ouvirá a nossa intercessão, ouvirá as nossas orações e nos responderá. Nos dará as suas respostas. Por quê? Porque nós permanecemos em Cristo através das nossas orações, nós permanecemos em Cristo através da sua própria palavra, porque conhecemos a palavra e todos os dias nós buscamos o conhecimento da sua palavra, e como resultado desta equação, nós teremos o que? A resposta do Senhor. Em um segundo sentido, Jesus pode estar também aqui nos dizendo o seguinte: olha, todas as vezes em que você estiver orando, todas as vezes em que você estiver clamando, todas as vezes que você estiver a sós com o Pai em oração, separe um tempinho também deste seu período de oração para estar lendo as Escrituras, para estar inserindo a leitura espiritual, inserindo a leitura das Escrituras no seu tempo de oração. Então é isso que Jesus quer nos dizer. Então, dada essa breve introdução, vamos então à questão referente à leitura espiritual. Diz aí então: a oração pessoal deve ser sustentada pela leitura frequente das Escrituras, ou seja, olhando para as próprias palavras do Senhor Jesus. Quando nós lemos as Escrituras, nós estamos ali criando alicerces, nós estamos ali estabelecendo alicerces, estamos ali formando alicerces para que o prédio permaneça de pé. Quem é esse prédio? Somos nós, né?
para que nós venhamos a permanecer de pé. Então, a leitura espiritual, a leitura das Escrituras, ela cria em nós um alicerce para cada vez melhorarmos mais e mais essa nossa intimidade com o Senhor. Você já ouviu falar de pessoas que leem, fazem oração lendo as Escrituras? Eu creio que sim, né? Isso aqui, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Tem que sair e entrar de novo. A leitura das Escrituras, então, ela é um alicerce espiritual para o crente que todos os dias dobra o seu joelho lá no seu quarto em secreto e fala em secreto com o Senhor. Precisamos das Escrituras por quê? Porque como vamos falar com alguém que não conhecemos? Como nós vamos expressar palavras do nosso coração a uma pessoa que nós não conhecemos? É por isso que, conhecendo a Escritura, conhecendo Deus a quem servimos, nós iremos nos relacionar de forma mais adequada. Você se relaciona com alguém que você não conhece? Só em fila de banco, né? Em fila de banco, né? Está demorando muito, a fila está grande, o caixa está naquela murrinha danada, né? Tem ninguém aqui que trabalha em banco não, né? Então eu posso falar mal aqui, né? Então o caixa está naquela murrinha danada, né? Naquela tiriça, né? Naquela preguiça, e tu tá lá na fila, e tu começa, né? Pessoas assim agitadas, né? Aqui não tem ninguém agitado, graças a Deus, né? Aqui todo mundo é paciente, longânimo, calminho. Aqui não tem ninguém agitado entre nós. Mas a pessoa que é agitada, ela não consegue, né? Ela tem que virar para trás. A primeira coisa que ela fala mas que caixa mole, né? Ela já dá a introdução para o resto de toda a conversa. Quando você vê, a pessoa já está falando do filho, do neto, do bisneto, já está falando do pastor da igreja dela, já está falando do vizinho, já está contando a vida dela toda, e aí ela acha que é só aquela pessoa que está atrás dela ali falando com ela que está ouvindo, né? Toda a fila do banco está ouvindo, né? Então o banco todo está ouvindo a sua conversa. Então assim também é, minhas irmãs e meus irmãos, assim também é com o Senhor. Para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos conhecê-lo, né? Precisamos ali ter um relacionamento íntimo com Ele, e isso só se dá através da sua palavra. Então é importante, até mesmo antes de iniciarmos o nosso processo de oração, ali no nosso quarto em secreto, é necessário que nós venhamos então abrir as Escrituras e ali ler um texto bíblico, ler algo, uma leitura de um livro das Escrituras, aqui da Bíblia, que você possa fazer uma oração contínua todos os dias, né? Eu estou lendo esse mês João, nós vamos iniciar hoje a ministração sobre o Evangelho de João. Eu estou lendo sobre João, então todo esse mês, todos os dias eu vou ler lá um capítulo de João antes de começar a minha oração. Então você, quando for orar, você já vai estar ali, já antecipadamente, na sua pré-oração, você já vai estar ali inserida espiritualmente num relacionamento com o Senhor. Porque afinal de contas, o que você estava fazendo ali? Você estava se relacionando com Ele através da leitura da sua palavra. Tá bom? Um autor cristão chamado Edmund Clowney, ele diz o seguinte: se orarmos sem meditar, nossa comunhão com Deus se tornará pobre e distante. Eu gostei muito dessa frase, porque de fato a meditação ela é importante no nosso tempo de oração. Eu sei, meus irmãos, que há dias, por exemplo, que mesmo você tendo aquele tempo separado para estar em oração, de repente você tem algum compromisso e não dá tempo naquele dia ali de você ler as Escrituras. Então você vai lá, ora, né, e vai lá para o seu compromisso. Não tem problema nenhum. Eu estou falando no sentido de ter uma oração regular, em que você, independente dos seus compromissos, aquele tempo é seu tempo com Deus. Então, o que o Edmund fala aqui se nós orarmos sem meditar nas Escrituras, sem ter as Escrituras abertas diante de nós, sem lermos um texto bíblico antes de fazer a nossa oração, a nossa comunhão com Deus se tornará de fato pobre,
pobre e distante. E tem um outro autor, desconhecido, como está ali descrito, que disse assim: quando oro, falo com meu Pai. Quando leio sua palavra, meu Pai fala comigo. Então, que coisa boa, né? A gente poder separar esse tempo, estar a sós com Deus, e ali naquela nossa solidão com o Senhor, abrimos as Escrituras, né? E começarmos lá, né? João 15, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí quando você for para a sua oração, você fala: Senhor, eu quero dar fruto, eu não quero ser infrutífero para que o Senhor não me corte, eu quero dar fruto. Então você vai orar até na palavra, aquela palavra antecipadamente vai falar tanto ao seu coração, que quando você for orar, você vai esquecer até de fazer aqueles seus pedidos regulares, porque você vai orar a palavra, você vai falar da palavra, você vai dar muito mais sentido até nas suas orações. Por quê? Porque antes você meditou nas Escrituras, porque antes você ouviu a voz de Deus falar ao seu coração, porque você abriu e a boca de Deus falou com você. Então, quando você vai partir então para este relacionamento baseado só na oração, você então já vai estar ali mais firme, o seu alicerce já vai estar preparado e montado para você estar diante do Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos, quando nós temos essa oportunidade. Continuando então, a leitura bíblica nos prepara para a oração, pois ela nos conduz ao centro da vontade de Deus. Quando nós lemos as Escrituras antes de orar, Deus está ali nos guiando, tá? Ele está nos conduzindo, Ele já está antecipadamente dizendo para nós: olha o que você pode orar, olha o que você pode falar, olha o que você pode dizer para mim, olha o que a minha palavra te oferece de intercessão, de pedidos, de orações, olha o que minha palavra está pondo diante de você para que você esteja na minha presença daqui a alguns minutos. Ouvir a voz de Deus em primeiro lugar é a garantia de que Ele ouvirá a minha. Então, quando nós nos propomos a ouvir o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra, isso aí, meus irmãos, é uma porta aberta para que Deus venha inclinar os seus ouvidos, como diz o salmista, né, lá no Salmo 40, para que Ele venha inclinar os seus ouvidos e também ouvir as nossas petições, ouvir a nossa oração, porque afinal de contas nós servimos a um Deus que é bom, que é justo, que é fiel. Quando Ele vê o seu servo, a sua serva abrindo a palavra e buscando conhecimento através da meditação das Escrituras, Ele, quando nós nos voltarmos para Ele em oração, o que Ele estará fazendo conosco? Estará agora é minha vez de inclinar os meus ouvidos e ouvir o que você tem a falar comigo. Então, ouvir a voz de Deus em primeiro lugar é a garantia de que Ele ouvirá a minha. O ouvido de Deus, meus irmãos, para nós, depende do nosso ouvido para Ele. Isso é interessante, porque como Deus vai se relacionar com alguém que não se relaciona com Ele? Como Deus vai se relacionar com alguém que não conhece? Como Deus vai atender às orações de alguém que não tem intimidade com Ele? Alguém que não busca a face dEle? Alguém que não busca a presença dEle? Alguém que negligencia as orações, negligencia a leitura das Escrituras? Alguém que não conhece a quem está servindo? Como alguém pode servir alguém que não conhece? Só um escravo, né, serve alguém que não conhece. Mas nós, meus irmãos, precisamos ouvir a voz de Deus, para que Deus ouça a nossa voz. O que a palavra de Deus é para mim e em mim, minha palavra será para Deus e em Deus. É tudo, meus irmãos, no campo da reciprocidade. Aquilo que eu ofereço a Deus, Deus vai me oferecer. Eu sei, aqui abrindo um parênteses, eu sei que pela misericórdia e pela graça de Deus, Deus nos concede, nos dá muito mais do que merecemos, e como a própria Escritura nos revela, Deus nos dá muito mais até do que pedimos. Deus nos concede muito mais até do que pensamos. Deus, Ele nos abençoa com as suas dádivas, muito mais do que aquilo que um dia poderíamos de fato imaginar. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando nós buscamos Deus na sua palavra, quando nós buscamos intimidade com o Senhor, procurando conhecê-lo melhor através da sua palavra,
Deus, meus irmãos, vai estar mais propício, Deus vai estar mais disponível às nossas orações, porque Ele reconhecerá a voz daquele que o busca na sua palavra. Ele reconhecerá a voz daquele que tem buscado intimidade com Ele na sua palavra. Até mesmo porque quando nós oramos, quando somos leitores assíduos das Escrituras, a nossa oração é diferente. A nossa oração, ela é identificável para Deus. Deus ouve uma oração e fala, opa, peraí que é um filho que está falando comigo. Por que Deus reconhece o filho falando com ele? Porque Deus vê nas palavras do filho as suas próprias palavras. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Quando nós abrimos a nossa boca em oração, Deus reconhece a si mesmo em nós, porque nós estamos ali orando de acordo com a sua palavra, estamos ali clamando de acordo com o que conhecemos a respeito do nosso Senhor. Então, quando nós falamos com Deus, Deus reconhece a nossa voz, assim como nós reconhecemos a voz do bom pastor, assim como nós reconhecemos a voz do Espírito Santo. Deus também, meus irmãos e minhas irmãs, Ele reconhece a voz dos seus filhos. Quando seu filho aí era bem, para quem tem filhos, né? Quando seu filho era bem pequenininho aí, e você talvez estivesse lá no seu quarto, e ele lá na cozinha, né? Tentando alcançar lá a jarrinha de água na geladeira para tomar água, né? Aí ele te grita lá na cozinha, mãe, mãe. Você reconhece a voz do seu filho. Se seu filho estivesse numa pracinha brincando com outras crianças e gritasse, mãe, e você poderia estar de costas, você já sabia assim, é a voz do fulano. A mesma coisa o Senhor, meus irmãos, o Senhor nos reconhece. Eu não estou falando do tom de voz, Deus nos reconhece por aquilo que falamos, por aquilo que expressamos, por aquilo que colocamos diante dele. Ele ouve e fala, opa, é meu filho que está falando. Ele então, opa, eu tenho que ouvir. Ele inclina os seus ouvidos e ouve o clamor, ouve a voz do seu povo. Se eu faço o que Deus diz, Deus fará o que eu digo. E aqui não está no sentido de ser imperioso. Não, Deus vai fazer porque eu quero. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que quando você tem intimidade, quando você tem comunhão, quando você está na presença de Deus, aquilo que você pede a Deus que faça, via de regra, Ele fará. Via de regra, Ele responderá. Ele dará ali naquele momento a resposta adequada para o seu pedido. Por quê? Porque Ele reconhecerá a sua voz, porque Ele, além de reconhecer a sua voz, Ele vai reconhecer aquilo que você está colocando diante dEle, vai ver que quem está buscando Ele é alguém que tem intimidade. Como o Senhor Jesus disse, pedir, buscar e bater. O próprio Senhor Jesus nos garante esta resposta. Quando Deus se identifica em nós, Ele responde, meus irmãos, a nossa oração. Então a leitura bíblica, ela nos capacita a orar com intimidade, porque quando nós lemos as Escrituras, nós estamos absorvendo o vocabulário de Deus. Olha que coisa linda, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos aqui fazendo o quê? Estamos excluindo do dicionário Aurélio que tem no nosso coração. Todos nós temos um dicionário Aurélio no nosso coração. Todos nós temos um dicionário Aurélio, temos um dicionário Dilma, temos um dicionário Soninha, um dicionário Alessandro, um dicionário Maria, né? Todos nós temos o nosso próprio vocabulário no nosso coração, que é a nossa mente. Mas quando nós lemos as Escrituras com regularidade, com intensidade, buscando conhecer ao Senhor, nós vamos absorvendo o quê? Vamos absorvendo o vocabulário de Deus. Nós vamos absorvendo o modo como Deus se comunica. Vamos absorvendo a educação do Espírito Santo, não é? Eu não vou mais gritar na minha casa com ninguém, porque afinal de contas o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho a fineza do Espírito Santo na minha vida, eu tenho o controle do Espírito Santo na minha vida, eu tenho a longanimidade do Espírito Santo na minha vida. Então para que eu vou gritar se hoje em mim há o dicionário de Deus, o vocabulário de Deus, as palavras do Senhor estão em mim, então eu tenho que proferir as palavras do Senhor. É assim que funciona. Então a leitura bíblica, ela nos capacita a orar com intimidade. Imagina vocês se nós fôssemos usar o nosso vocabulário pessoal e próprio para orar com Deus. Aí Deus,
aguento mais esse negócio não. Dá um jeito aí, porque olha, eu não aguento mais o fulano, não aguento mais a cicrana, eu não aguento mais essa pessoa, o Senhor tem que dar um jeito aí. Mas não, quando nós conhecemos a palavra, quando nós temos intimidade com o Senhor na sua palavra, o nosso vocabulário é diferente. Senhor, graça maravilhosa do Senhor habita em mim. Em outros tempos, Senhor, eu faria diferente, mas hoje a tua graça me basta. Abençoa esse abençoado do meu vizinho, Senhor. Ah, Deus, Senhor, me usa para conduzir a minha casa, a minha família. Me dá paciência, me dá longanimidade. Quando o meu vocabulário vier à minha boca, que o Senhor, através do teu Espírito, substitua pelo teu vocabulário, por tuas palavras. Então a nossa oração muda, porque a gente conhece a pessoa com quem nós estamos falando, com quem nós estamos nos relacionando. Vou te dar um exemplo prático. Um advogado fora da sala de audiência, ele é completamente diferente. Um advogado na sala de audiência é Vossa Excelência. Excelência, por favor, eu posso me manifestar? Excelência, bom dia, boa tarde, né? Excelência, eu posso, Excelência, eu... É assim. Mas quando o advogado sai da sala de audiência e vai lá, por exemplo, no cartório ver um processo, aqui, ó, está demorando muito o meu processo, como é que é? Então, quando nós entramos no quarto em secreto, quando nós estamos na presença do juiz, do árbitro da nossa vida, o nosso vocabulário ele é diferente, é o vocabulário santo, é o vocabulário das Escrituras. Senhor, lembra daquela tua palavra lá no Salmo 40, versículo 1, que eu orei, aguardei com paciência. Você não vai dizer, como é que é, Deus? Está demorando muito, como a gente fala com o filho normalmente, né? E aí, como é que é? Vamos embora! Não é? Como os maridos falam com as esposas, já está demorando muito, já está mais do que maquiada, quer se maquiar 3 vezes, não é? É diferente. Ali naquele momento a gente está diante do juiz, que vai decidir a nossa causa, então a gente tem que tratar, ó, não é? Mas quem vai nos ensinar o modo como a gente vai tratar um juiz? Quem ensina o advogado o modo como ele vai se comportar numa audiência? É a faculdade, são os livros. Quem vai nos ensinar como se comportar diante de Deus? São as Escrituras. Então as Escrituras, meus irmãos, elas nos capacitam a orar com intimidade. Nos capacitam a saber o caminho de busca pelas respostas de Deus. A Bíblia, ela nos dá a direção, ela nos coloca no direcionamento do Senhor. Ela nos ensina como nos achegarmos a Deus. Isso é maravilhoso, né? Nós temos aqui um manual, temos uma ferramenta de como buscar a presença de Deus, como conhecer a Deus e buscar a sua presença, buscar a sua intimidade. Por último, quando oramos as Escrituras, nós nos colocamos no centro da vontade de Deus. Porque quando nós lemos as Escrituras, quando nós meditamos nas Escrituras, a nossa oração vai sempre terminar com esta frase, a mesma frase de Jesus no Getsêmani: que seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero, mas que seja feita a tua vontade. O que é isso? É estar no centro da vontade de Deus. Quando eu quero que Deus faça a sua vontade, independente da minha, mesmo buscando em minhas orações a minha vontade, Deus vai fazer a dele, e a dele pode não ser a minha, pode ser diferente da minha. Mas eu estou dizendo ali para ele, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero estar no centro da tua palavra, e a tua palavra me revela que tu és soberano, tu és Deus fiel, tu és Deus abençoador, tu és Deus que abre e que fecha portas,
Tu és, Senhor, que tem controle sobre todas as coisas. O controle não está em minhas mãos. O único controle que eu tenho é de separar um tempo para estar com o Senhor em secreto, e ali em secreto me colocar diante de Ti, em orações, em jejuns, em leitura das Tuas Escrituras, em canções entoadas ao Senhor. É o que eu posso fazer, mas daqui para lá eu não posso mais dar passos, porque daqui em diante, Senhor, eu estou na Tua dependência. Você gosta quando seu filho diz assim para você: mãe, pai, estou precisando do Senhor, né? Você se sente importante. Nossa, meu filho já é um adulto, né? Já tem a vida dele, está precisando de mim para alguma coisa, ainda que seja para tomar conta do cachorro, né? Mas não tem problema nenhum, alguma coisa ele está precisando, mas a gente já fica feliz. Imagina, minhas irmãs e meus irmãos, imagina o Senhor quando recebe no seu trono uma oração, a oração da dependência, a oração da fidelidade, a oração de dizer: o Senhor decide, o Senhor faz, é o Senhor que tem o controle e vai decidir o que vai acontecer, não sou eu, estou nas tuas mãos. Que maravilha, né? Que coisa linda. Segundo ponto, meus irmãos, em relação ao louvor, vou perguntar aqui novamente: quem é que normalmente, quando está orando, louva? Tem ali um tempinho ali e louva ao Senhor, né? É muito bom. Tem pessoas que louvam em línguas, tem pessoas que só louvam, não é? Mas assim, em nossas orações a sós com o Senhor, nós precisamos de um lugar, de um tempo, de não sermos importunados por ninguém, precisamos meditar na palavra e precisamos também, em algum momento ali, louvar. As Escrituras dizem que bom é louvar ao Senhor. As Escrituras dizem que o louvor agrada ao coração de Deus. Mas esse louvor ali pessoal, esse louvor ali da solitude, esse louvor ali do secreto com Deus, é um louvor também, minhas irmãs e meus irmãos, que lava a nossa alma, que purifica o nosso ser, porque não é só um louvor que nós estamos entregando a Ele, mas nós estamos ali cantando ao Senhor, e até certo ponto nós estamos também nos quebrantando diante dEle. Estamos ali tirando as impurezas dos nossos corações e nos desderramando diante dEle. Tem pessoas que oram de joelhos, tem pessoas que oram deitadas de bruço no chão, tem pessoas que oram porque não podem se deitar nem ajoelhar, sentadas numa cadeira. Não importa a posição que você está, mas se você puder em algum momento da sua oração louvar a Deus, e não estou falando de você louvar a Deus com canções da MK, com canções da Rádio Melodia, com canções, né, dos cantores gospels, não, uma canção sua, da sua alma, uma canção do seu coração, né? Uma canção que flua da sua intimidade com Deus, que naquele momento vai surgir ali diante do Senhor, ainda que seja ali naquele momento que não tenha uma melodia perfeita, pouco importa. O que importa é que você está louvando, está adorando ao Senhor. Então o louvor também deve fazer parte da nossa oração. Deus nos concede a liberdade de louvá-lo. Davi, minhas irmãs e meus irmãos, com seus salmos, louvava a Deus. Eram orações em forma de louvores. Todos os salmos de Davi, aliás, todo o saltério, são orações ali que eram entoadas pelo povo. Uma grande parte dos salmos eram entoados ali pelo povo, quando o povo peregrinava até Jerusalém para servir, para sacrificar no templo. Então pelo caminho eles iam adorando, iam louvando, e essas palavras eram escritas e se tornaram salmos. Eram orações em forma de louvor. Jesus disse que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, são os verdadeiros adoradores. Devemos buscar um tempo na nossa oração para louvar a Deus, mas não uma coisa mecânica, não uma coisa já premeditada, né? Eu entrei no quarto de oração e já essa canção é que eu vou cantar durante a minha oração. Não,
Deixa o seu coração, do seu coração fluir um novo cântico para o Senhor, fluir novas palavras de canções para o Senhor. Ali durante a sua oração, se envolva em louvores ao Senhor, seja proclamando uma única palavra como aleluia, 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 seja proclamando até 3 palavras como santo, 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 seja proclamando qualquer tipo de palavra evidentemente bíblica, né? Palavra reconhecidamente que presta louvores ao Senhor, não importa, mas o que importa é naquele momento, naquele período, você também louvar e adorar o Senhor. E o Espírito pode nos conduzir a apresentar nossas orações ao Senhor na forma de louvor. É tão bom quando você tem a oportunidade de louvar a Deus em línguas. Nossa, como é bom cantar a Deus através do dom de línguas. A adoração pode ser silenciosa também. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Salmo 62, versículo 1. Você pode também, além da sua oração poder ser silenciosa, porque o diabo não sabe o que você está dizendo a Deus quando você o está dizendo silenciosamente. O que Satanás conhece são os nossos hábitos. E através dos nossos hábitos ele envia as tentações. Mas ele não sabe o que está no nosso coração. Ele não lê a nossa mente. Quando nós oramos em silêncio, Jesus recebe as nossas orações em silêncio. Então você pode também louvar em silêncio. Você pode estar ali com canções na sua mente, sendo entoadas ao Senhor em silêncio. Não há problema algum, porque orar em silêncio é uma forma de adoração. Porque orar em silêncio é também uma forma de orar, é também uma forma de se derramar na presença do Senhor. Então, minhas irmãs e meus irmãos, para concluir, o que nós vimos hoje é que a nossa oração, tudo aquilo que aprendemos na primeira aula, do lugar, do tempo, da paz e tranquilidade neste lugar e neste tempo, para você poder estar diante de Deus, a certeza de que o Senhor vai receber as suas orações. Agora nós incluímos nesse tempo o quê? A leitura, que o autor do livreto chama de leitura espiritual, que é a leitura das Escrituras, e também o louvor, também a adoração, devem estar incluídas nesse nosso momento a sós com Deus. Vocês vão ver como esse momento muda, quando a gente lê as Escrituras e entoa louvores a Deus. Como esse tempo ali, ele muda, vai parecer que você passou horas com o Senhor. Às vezes você passou 15 minutos, mas quando você acaba a sua oração, parece que você ficou ali horas com o Senhor. Por quê? Porque você buscou o Senhor em mais intimidade, não só com a oração, mas também com a leitura das Escrituras e com o louvor. Alguma dúvida? Aqui é uma aula de escola bíblica, tá? Vocês podem levantar a mão, perguntar, tirar dúvidas, tá? Diga. Tem algum momento certo que a gente tem que fazer a oração silenciosa ou não? Não tem momento certo para fazer a oração silenciosa ou o louvor silencioso. Não tem um tempo, não tem um momento. Isso é ali do seu coração. Aquele momento em que você está orando, se vier para você fazer, você faz. Se não vier, não faz. Entendeu? Mas a leitura das Escrituras já é algo premeditado. Eu já vou entrar no meu quarto sabendo que primeiro eu vou ler as Escrituras e depois eu vou tirar esse tempo para estar em oração com o Senhor. E aí, durante a oração, você pode naquele momento adorar a Deus, louvar ao Senhor, falando ou silenciosamente. Tá? Não há uma regra. Tá bom? Então vamos orar. Dar um intervalozinho para vocês de alguns minutos, para então voltarmos para o culto. Senhor, obrigado por esse tempo de escola bíblica dominical, esse tempo que passamos com o Senhor agora, na manhã, podendo aprender um pouco mais a respeito dessa disciplina mais importante para as nossas vidas. Abençoe meu irmão e minha irmã,
tenhamos um culto que seja agradável a Ti nesta manhã, o que Te pedimos, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.